Promulgada em setembro de 1989, a Constituição Mineira chega aos 20 anos, ostentando praticamente as mesmas virtudes e defeitos da Constituição Federal, que serviu de espelho para a redação do texto. Com quase 300 artigos e excessivamente detalhista, ela já recebeu 81 emendas e originou dezenas de leis regulamentadoras, mas ainda possui artigos que permanecem como letra morta por falta de regulamentação. De qualquer forma, sua contribuição também foi decisiva para a consolidação democrática brasileira. A repercussão da Constituição Estadual na vida mineira e brasileira nesses últimos 20 anos é o tema do nosso programa de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Apenas 2 anos após ser promulgada, a Constituição Mineira recebeu a sua primeira emenda. Essa emenda suprimiu um artigo das disposições transitórias que declarava extinta a loteria estadual. Esse é apenas um exemplo do grau de detalhismo a que chegaram os constituintes mineiros para adaptar a Constituição do Estado à Carta Magna Federal, promulgada 1 ano antes e também com alto grau de detalhismo. Mas, apesar disso, há unanimidade na avaliação de que os avanços trazidos por ambos os documentos contribuíram muito para a consolidação democrática e institucional do país. O programa de hoje é especial, porque nós vamos conversar sobre esses avanços com o procurador Antônio Sérgio Toné, representante da Associação Mineira do Ministério Público, e com o Dr. Nelson Messias de Moraes, presidente da Associação dos Magistrados Mineiros. Dr. Nelson, muito obrigado pela sua presença aqui. O senhor é magistrado já há quantos anos, doutor Nelson? Magistrado há 14 anos. 14 anos da magistratura. Portanto, acompanhei a elaboração da Constituição Mineira numa outra situação, que eu era advogado do Estado e tinha interesse também na elaboração da Carta e já tinha esse braço dentro da Justiça. Doutor Toné, muito obrigado pela sua presença aqui. Doutor Toné, o senhor é procurador há quantos anos já? Está no Ministério Público há quanto tempo? Eu estou completando esse ano 23 anos de Ministério Público. Quer dizer que o senhor, à época da discussão da Constituição, o senhor já estava... Já. Em 86 eu entrei no Ministério Público, fui trabalhar no Triângulo Mineiro. E por ocasião dos debates da Constituição, tanto a federal quanto a estadual, eu já estava trabalhando no Triângulo, depois em Contagem, e já participava ativamente dos trabalhos na Associação Mineira do Ministério Público. Perfeito. E pude presenciar, testemunhar a efervescência que foi a tramitação tanto da Constituição Federal, a Constituinte Estadual, quanto a Federal. Foi um momento assim, muito grandioso para a Assembleia Legislativa, que a afluência de lobbies, de instituições, né, todas as representações, minorias, maiorias, né, a Assembleia Legislativa virou um palco realmente de grandes discussões. Doutor Nelson, pegando esse ponto que o doutor Toné está tocando, em 89 nós vivíamos aí, o país vivia vamos dizer, os estertores da ditadura e havia toda uma discussão sobre a reconstrução democrática do país. Como é que o senhor vê o papel da Constituição, principalmente da estadual, nesse novo caminho do Judiciário Mineiro? A Constituição Estadual, ela na verdade é quase que uma adaptação da Constituição Federal no âmbito estadual. Esse é o nosso sistema, nós vivemos numa federação onde os estados têm a sua autonomia, mas é uma autonomia regrada pela Constituição Federal. E da mesma forma que ocorreram debates muito acirrados, às vezes, quando da elaboração da Constituição Federal, da mesma forma ocorreu no palco mineiro. À época, lembro-me bem, acompanhei, não na magistratura, mas em uma outra posição, os trabalhos da Constituinte Mineira. E pude perceber que aqui nós tínhamos parlamentares altamente preparados para essa missão, muito bem assessorados. Lembro-me bem que o hoje vice-governador era assessor do relator da Constituição Mineira. Foi o deputado Bonifácio Mourão. Bonifácio Mourão, de governador Valadares, e que também é um homem muito preparado. Enfim, nós tínhamos um parlamento que estava à altura de elaborar a Constituição Mineira, adequando à Constituição Federal. Perfeito. A respeito dessa questão da centralização,
nós fomos ouvir o especialista, o doutor José Alfredo de Oliveira Baracho Júnior, que nos tocou nesse ponto na entrevista dele. Vamos ouvir o que ele disse. Eu vejo, no âmbito da administração pública, a Constituição Mineira tem algumas vantagens em relação à Constituição da República. Por exemplo, ela tem um dos princípios da administração pública, é o princípio da razoabilidade. Isso está na Constituição Mineira e não está na Constituição da República. Na estruturação da administração pública estadual, ela tem algumas vantagens. Mas, como eu disse, o espaço próprio da Constituição Mineira é muito pequeno em face da centralização que caracteriza a Federação Brasileira. Essa questão, doutor Toné, essa questão da centralização chega a ser um empecilho forte, por exemplo, a atuação do Ministério Público? Não, na realidade, a Constituição Estadual ela consolidou diversos princípios institucionais e trouxe, inclusive, alguns avanços especificamente para Minas Gerais. O que nós podemos citar é um diferencial da Constituição de Minas Gerais em relação à federal e, inclusive, a Constituição de outros estados, é na defesa do consumidor. O cidadão consumidor mineiro hoje ele tem diversos canais de defesa e um importante é o próprio Ministério Público, a quem a Constituição Estadual de Minas Gerais entregou o PROCON. Então, na defesa de interesses coletivos e difusos, né, nós temos o PROCON afetado ao Ministério Público para esse tipo de defesa. E essa característica é exclusiva do Estado de Minas Gerais? Ela é exclusiva, foi exclusiva durante algum tempo e já há alguns estados importando esse nosso modelo. Porque na defesa de interesses difusos, geralmente é interesse de grandes empresas, grandes interesses econômicos. E, evidentemente, um promotor de justiça com as garantias da inamovibilidade, da independência funcional, ele está melhor aparelhado, digamos assim, para enfrentar esse tipo de situação. Então, o cidadão mineiro ele tem no Ministério Público, em razão dessa inovação da Constituição de Minas Gerais, um instrumento de defesa contra os grandes danos ao consumidor praticados por empresas na esfera difusa. O senhor diria que, especialmente, particularmente para o Ministério Público, as constituições, a de 88 e a mineira de 89, podem ser tidos como um divisor de águas? Ah, sim. A Constituição Federal e a Estadual, elas consolidaram, elas inovaram nessa questão, né? Era muito comum o cidadão conhecer o Ministério Público através da atuação do promotor criminal, aquele que acusa. Hoje, todos os grandes assuntos da sociedade passam pelo Ministério Público. A defesa do patrimônio público, da probidade administrativa. Nós temos um exemplo que o combate ao nepotismo começou pelo Ministério Público já há anos. Né, e foi consolidado agora em todas as assembleias, na administração pública federal, estadual, em todos os poderes. Defesa do meio ambiente. Perfeito. Né, nem se pensava, quando eu entrei no Ministério Público, em 86, um promotor de justiça entrando com ações para regulamentar a administração pública. E era apenas o que acusava. Era o que acusava. Perfeito. Agora nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida.